Boa tarde, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero trazer aqui uma mensagem, em nome de Jesus, a respeito de uma questão muito polêmica nos dias atuais. Eu quero responder uma pergunta, na verdade. O que Deus pensa sobre a prática homossexual? O que Deus acha sobre isso? Hoje nós vemos isso sendo propagado na mídia o tempo todo como sendo algo normal. Muitas pessoas acham que não tem problema nenhum se as pessoas se amam, se gostam e querem viver juntas, não importa qual é o sexo que ela tem, nem o sexo do seu parceiro. O que importa é se amar, o que importa é ser feliz, o que importa é estarem se sentindo bem. Então isso é propagado como sendo normal. Muita gente acha que algumas pessoas já nascem homossexuais e que então nós temos que simplesmente aceitar isso como normal. Afinal de contas, eles dizem: Deus me ama, sim, foi Deus que me fez dessa maneira, Deus quer que eu continue desse jeito. E se você fala alguma coisa contra, você é logo taxado de homofóbico. Você não pode mais ter opinião própria, dizer que não é a favor dessa prática. Você tem que dizer que não tem nada contra, que não tem preconceito, que cada um faz o que quer, porque se você tiver um discurso contrário, você é logo taxado de preconceituoso e de homofóbico, o que é um termo muito forte que denota ódio aos homossexuais. E o fato de você ser contra, eu já adianto aqui, a prática, você ser contra a prática não significa que você tem ódio da pessoa que pratica. Você apenas não concorda com aquilo, você não acha que é correto, você não acha que Deus se agrada daquilo. Então eu quero meditar com você hoje aqui, rapidamente, não vai ser preciso muito tempo para mostrar na Bíblia, o que Deus pensa sobre o homossexualismo. Eu quero começar com um texto do Antigo Testamento. Tem muita gente que acha que, porque o texto é do Antigo Testamento, não vale para nós hoje. Mas eu quero dizer o seguinte: embora existam muitas leis cerimoniais que estão registradas no Antigo Testamento e que só vigoraram na Antiga Aliança, embora essas leis tivessem princípios eternos e apontassem para um cumprimento maior na Nova Aliança, existem princípios morais de Deus registrados nos mandamentos da Antiga Aliança que são imutáveis, são irrevogáveis. O que Deus pensa a respeito de uma coisa, no sentido moral, se uma coisa é certa ou errada, se aquilo agrada a Deus ou não, isso não muda, porque o caráter de Deus não muda. Então aquilo que ofende o caráter de Deus, a sua santidade, não muda quando foi mudada a aliança, de antiga para nova aliança, que é a que nós estamos hoje. Então esse texto do Antigo Testamento aqui nesse sentido continua valendo, porque é uma prática que Deus abominava e vai abominar sempre. Não importa o quanto a pós-modernidade pregue que é normal e que a gente tem que aceitar. Veja o que a palavra de Deus diz, lá em Levítico 18, a partir do 20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Está falando aqui do adultério, Deus condenando o adultério. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus está falando aqui do sacrifício de crianças que era feito para esse falso Deus chamado Moloque, onde crianças eram oferecidas para essa suposta divindade. Na verdade eram demônios por trás agindo. E aí o texto continua dizendo no 22: com um homem não te deitarás, como se fosse mulher, ou seja, um homem se passando por mulher. É abominação, ou seja, é algo
detestável, é algo repugnante. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Então isso aqui que Deus está dizendo é algo que está de acordo com o caráter de Deus. E como eu disse, isso não muda. O primeiro versículo que eu li, o 20, fala de adultério. O adultério continua sendo errado na antiga e na nova aliança. Vai ser errado sempre. A traição não é algo que Deus deseja, é algo que Deus abomina. Dedicar um filho seu a uma entidade maligna como um sacrifício é algo que Deus vai abominar sempre. E aqui não só no sentido físico, mas no sentido até de você oferecer o seu filho aos demônios, permitindo que os demônios ensinem o seu filho, dirijam os passos do seu filho através da televisão, através de revistas, através da internet. Isso também é oferecer o seu filho aos demônios. Isso sempre vai ser errado diante de Deus. E aqui ele fala também no 23 sobre a pessoa não se deitar com o animal. Isso sempre vai ser uma coisa abominável para Deus. Deus nunca vai achar que isso é certo. Uma relação sexual tem que ser entre um homem e uma mulher. Foi o que Deus estabeleceu desde o início, lá em Gênesis. Que Jesus até reiterou essas palavras em Mateus 19, falando: no princípio Deus criou homem e mulher, para que os dois fossem uma só carne. Então o propósito de Deus na criação foi ter criado homem e mulher para que os dois se relacionassem como uma só carne. Esse é o tipo de relação que agrada a Deus. É por isso que ele diz no 22, falando aqui obviamente para as mulheres, com o homem... Não, falando para os homens, me desculpe. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Em outras palavras, ele está dizendo para os homens: não tenha relação sexual com outro homem, como se ele fosse uma mulher, exercendo uma função de mulher na relação. Isso é abominação, é o que Deus está dizendo. O contrário também é verdade, embora Deus não fale aqui. Deus poderia muito bem dizer para as mulheres aqui também: com mulher não te deitarás, como se fosse homem. É abominação. Mas Deus deu o mandamento aqui se dirigindo ao homem, mas isso vale para toda a humanidade, para os dois sexos. Então isso é uma abominação. É algo que Deus detesta, Deus repugna isso. E olha, eu vou ler aqui o restante do texto para você ver como Deus abomina isso. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Olha só, Deus estava lançando da terra prometida várias nações. Qual era o motivo de Deus estar lançando essas nações para fora da terra, que manava leite e mel? Não era só porque Deus queria dar a terra para Israel. Era também porque aquelas nações viviam em pecado, se contaminaram com vários tipos de práticas abomináveis. E dentre elas está o homossexualismo. E perceba que Deus coloca aqui tudo na mesma panela: homossexualismo, adultério, entregar um filho seu para ser sacrificado e sexo com animais. Tudo está junto aqui como sendo coisas abomináveis para Deus, para você sentir o drama de como Deus abomina essa prática. E aí Deus continua dizendo no 25, Levítico 18, 25. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, ou seja, trouxe juízo sobre ela por causa do pecado. E ela vomitou os seus moradores. É uma linguagem figurada para dizer que os seus moradores foram arrancados da terra, foram expulsos de lá. Deus expulsou eles de lá, daquela terra boa, por causa do pecado. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis. Não façam estas coisas, Deus está dizendo.
nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Isso é até uma figura para nós hoje, no seguinte: assim como aquela terra vomitou aqueles moradores, eles foram expulsos de lá por causa desses pecados que incluíam o homossexualismo. Por causa desses pecados, por causa do homossexualismo, muitas pessoas estão sendo tiradas da presença de Deus. Não estão podendo usufruir da presença de Deus. E serão banidas do céu. Não vão usufruir do céu, da vida eterna, mas serão lançadas em condenação no inferno. Por quê? Porque isso é uma prática abominável. Então, o fato daqueles moradores terem sido expulsos da terra, isso é uma sombra do que acontecerá no futuro, quando as pessoas serão totalmente expulsas da presença de Deus, aqueles que praticam esse tipo de pecado, para viver uma eternidade totalmente separados de Deus. Todo o que fizer destas abominações... Não, deixa eu ler o 29. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados de seu povo, ou seja, serão mortos. Esses pecados, incluindo o homossexualismo, trazia morte, era pena de morte no Antigo Testamento. O que a gente aprende com isso? Que esse pecado, ele traz, como todos os outros pecados, traz morte espiritual. Morte espiritual é separação de Deus, é perda de comunhão com Deus. E por fim, se a pessoa perseverar nessa prática de pecado, nesse estado de morte espiritual, afastado de Deus, se a pessoa não se arrepender, não colocar a sua fé em Cristo, para poder mudar de vida, porque isso é possível, o que vai acontecer? A pessoa vai passar do estado de morte espiritual para a morte eterna, que é banido da presença de Deus por toda a eternidade, que é a condenação do inferno. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, Deus assina embaixo no final. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que estou falando isso. E veja quantas vezes Deus fala que isso é uma prática abominável, que isso é uma contaminação. Por isso nós devemos fugir disso. E aí talvez você esteja pensando ainda que isso é uma coisa só do Antigo Testamento. Pois deixa eu mostrar aqui para finalizar, só para provar que o Novo Testamento está alinhado com o Antigo Testamento, concordando que Deus continua abominando essa prática. Veja o que Paulo fala em Romanos 1, 26. Por causa disso, ou seja, deixa eu ler aqui a partir do 24 para você entender. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha só, Deus já está adiantando que Deus os entregou à imundícia, ou seja, Deus permitiu que eles continuassem naquela prática mundana, como uma forma de juízo, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, quando diz Deus os entregou, significa Deus os abandonou. Deus os largou à própria sorte para viverem no pecado. E aí ele diz por quê? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Olha só, por eles terem mudado a verdade de Deus e chamado a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em vez do Criador, Deus os abandonou no pecado, os entregou a uma situação de
de morte espiritual tão grande, de miséria espiritual, onde o pecado tomou conta deles e eles começaram a praticar todo tipo de imundícia. É isso que Deus está dizendo aqui. Isso foi um juízo sobre eles por causa dos seus pecados de idolatria. Aí o 26 continua dizendo: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Então, o que significa entregou? Significa Deus remover as restrições divinas. Deixar a pessoa andar no pecado do jeito que ela quer. Já que a pessoa está querendo viver no pecado, Deus larga ela lá. Deus abandona ela à própria sorte. Deixa ela caminhar do jeito que ela quer. Se envolvendo na lama cada vez mais. Se envolvendo no pecado cada vez mais. Isso significa entregar. Não significa que Deus concorda com a prática. Nós vemos aqui claramente que isso aconteceu por causa da idolatria deles. Ou seja, o pecado de idolatria trouxe o juízo de Deus. Qual foi o juízo de Deus? Deus os entregar a paixões infames. Deus os entregar à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Qual foi a consequência do pecado de idolatria aqui? Deus abandoná-los, permitindo que eles se engoldassem cada vez mais em todo tipo de prática pecaminosa que desagrada a Deus. E aí o texto diz: por causa disso, Romanos 1:26, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha só o que está dizendo aqui. Até as mulheres mudaram o modo natural. Qual é o modo natural de uma mulher se relacionar? Nas suas relações íntimas, que é o que está falando aqui no texto. O modo natural de uma mulher se relacionar intimamente é ela se relacionar sexualmente com um homem. É o modo natural. Mas está dizendo aqui que as mulheres mudaram o modo natural. Isso significa que elas fizeram algo contrário à natureza. A natureza aqui, o que significa a natureza aqui? O modo natural. Significa o modo como Deus criou a humanidade. O modo como Deus fez. O modo que é vontade de Deus. Ou seja, qual é a natureza do ser humano? É ser heterossexual. É sentir atração pelo sexo oposto. Isso é o modo natural. Deus nos criou para ser assim. Essa é a vontade de Deus. Mas diz que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, que é o que? O homossexualismo. E o 27 continua dizendo: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, ou seja, está dizendo que os homens fizeram a mesma coisa, e deixando de ter contato natural, que é o contato natural com a mulher, o que foi que eles fizeram? Se inflamaram, ou seja, se encheram de paixão, de fogo, mutuamente em sua sensualidade, ou seja, exaltando os seus sentidos, olfato, tato, olhar. Sua sensualidade ficou aguçada para aquele pecado. Cometendo torpeza, ou seja, cometendo algo abominável, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, os homens também, assim como as mulheres, deixaram o contato natural, deixaram a relação heterossexual, se inflamaram na sua sensualidade para cometer torpeza, homens com homens, que é o pecado de homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher se relacionando intimamente. E diz aqui que receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, atraíram mais ainda juízo para si. Esse pecado traz punição, é um erro que traz punição. Então a verdade de Deus é muito clara, não tem como você interpretar esse texto de outra maneira. Eles até tentam interpretar de outra maneira, querendo dizer que o modo natural aqui significava uma relação sem amor, que as pessoas não estavam tendo relacionamento sexual com amor, por isso que Deus estava
se desagradando, não tem nada a ver. O modo natural aqui que as pessoas não estavam praticando mais era o sexo de homem com mulher, que é o natural. Isso é o modo natural que as pessoas mudaram e que estava desagradando tanto a Deus. Então o texto é muito claro, querido. Muito claro como Deus abomina essa prática. Veja para finalizar aqui 1 Coríntios 6, a partir do 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que são os homossexuais ativos, nem sodomitas. Não, efeminados são os homossexuais passivos e sodomitas os homossexuais ativos, masculinos. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, nenhuma classe de pessoas que comete estes pecados, que vivem nestes pecados aqui, herdarão o reino de Deus. Veja que Deus mais uma vez coloca o homossexualismo junto com a embriaguez, com adultério, com idolatria, com impureza, que é o pecado de prostituição, com os maldizentes, aqueles que falam mal. Deus termina dizendo: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja só que Paulo também fala aqui em Coríntios que por causa desse tipo de pecado, incluindo o homossexualismo, as pessoas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, serão condenadas por causa desse pecado. Mas Paulo acrescenta algo libertador aqui no final, que o Espírito Santo inspirou aqui para ele escrever. Paulo diz: tais fostes alguns de vós, ou seja, teve uns de vocês que foram assim, praticaram estas coisas antes. Mas o que foi que aconteceu? Diz aqui que vós vos lavastes. Vos lavastes em quê? Na água viva do Espírito. Foram purificados, lavados, transformados pelo Espírito Santo, como ele diz aqui. Mas fostes santificados, ou seja, foram separados. Fostes justificados, ou seja, alcançaram justiça de Deus. Justificação, salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Deus é poderoso para transformar. Alguém que esteja nessa prática, Deus pode libertar, Deus pode trazer mudança. Hoje em dia, as pessoas estão propagando cada vez mais que a igreja tem que aceitar as pessoas desse jeito, porque elas já nasceram assim e que não é possível mudar. A igreja tem que simplesmente aceitar como normal. Mas veja que não é isso que a Bíblia diz. Se a gente quer seguir a Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus transforma as pessoas que vivem nessa prática. E a Bíblia mostra aqui também que isso não é algo natural. Não é natural. Ninguém nasce homossexual. Essa não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. O que acontece? A pessoa muitas vezes, desde a infância, ela passa por tipos de traumas. Ela se influencia por maus exemplos. A sua criação deformada gera nela problemas, conflitos, traumas emocionais. Os maus exemplos que ela vê levam ela a ter os seus paradigmas mudados, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de entender o que é certo e errado. Vários fatores fazem com que as pessoas se tornem homossexuais. E isso muitas vezes vem desde a infância, do início, de 4, 5 anos já começa. Por quê? Porque a personalidade está sendo formada. Então erros na formação da criança, no início, geram deformações no emocional dela. Geram deformações nos seus conceitos do que é certo e do que é errado. E isso vira uma coisa que se instala dentro da sua mente, das suas emoções, de tal maneira fica tão arraigado
que a criança já cresce pensando que aquilo ali é o natural. É por isso que tem muita gente que diz: eu sou um homem no corpo de mulher, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Mas isso é uma mentira. Isso na verdade é porque a mente dela foi tão contaminada por causa do pecado e dos traumas, das suas experiências ruins da vida, que desvirtuou na cabeça dela, fez com que ela pensasse que ela é uma coisa que ela não é. Criou nela desejos que não são natural. Isso foi um transtorno emocional, foi um problema que aconteceu nas suas emoções, na sua mente. Criou-se um paradigma. E é algo que está tão instalado que realmente é difícil de mudar. Naturalmente ninguém consegue mudar, porque aquilo já está arraigado dentro de si. E a pessoa cresce achando que é normal. Então é difícil realmente mudar toda uma vida onde você está instalado naquele tipo de mentalidade de achar que você é daquele jeito. E o diabo quer que as pessoas pensem que essa é a vontade de Deus. Mas, querido, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus agindo na vida de uma pessoa, a pessoa pode ser transformada. Deus pode transformá-la naquilo que Ele a criou para ser. Se Ele a criou homem, é para ela ser homem. Para ele ser homem, melhor dizendo. Se Ele a criou mulher, é para ela ser mulher. E aí a gente vê hoje, tristemente, pessoas que são mulheres tomando hormônio, cortando os seios, tirando o seu órgão sexual fora e tomando hormônios para nascerem pelos, para engrossar a voz, para ficarem com feições mais masculinas. Se fosse natural, você acha que a pessoa precisava forçar tanto assim para isso acontecer? Precisaria ela tomar testosterona para se tornar um homem? Se fosse natural, ela ia ser isso. Se ela nasceu com um corpo de mulher, é porque ela é mulher. Mesmo que a cabeça dela diga outra coisa, ela tem que buscar a Deus para Deus libertá-la dessa prisão na mente, nas emoções, para que a cabeça dela passe a entender e a viver em função de que ela é uma mulher e não um homem. Do mesmo jeito, quantos homens que colocam seios, que ficam tomando hormônio feminino para tentar se tornar uma mulher. Se fosse natural, não precisava fazer isso tudo. Então, queridos, hoje até mesmo a igreja de Jesus, eu digo não a igreja de Jesus realmente, porque a igreja de Jesus não aceita isso não, mas a igreja instituição, a igreja evangélica, em muitos lugares infelizmente tem aceitado isso como normal. E essa é a tendência. A tendência é que todos nós que falamos contra vamos ser taxados de homofóbicos, preconceituosos e vamos ser atacados. Mas se você quer permanecer fiel a Deus e à sua palavra, não aceite isso. Não aceite isso que o diabo está trazendo para a sociedade, querendo destruir as famílias, querendo destruir os jovens, querendo gerar pessoas sem referencial masculino e feminino, querendo... Por que o diabo está fazendo isso? Porque ele quer acabar com a sociedade. Ele quer destruir os valores familiares. Ele quer destruir com a célula mãe da sociedade, que é a família. Para quê? Para destruir a sociedade como um todo. E levar as pessoas para longe de Deus. Para que esse mundo se torne igual Sodoma e Gomorra. E que por causa disso também foram julgados por Deus no passado. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos ajude a perseverar na verdade da sua palavra. E se você pratica estas coisas, saiba que Deus pode te libertar. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode te transformar. Há esperança para você. Entregue sua vida para Jesus e busque a Ele, que pelo Espírito de Deus, pelo seu poder, Ele vai te transformar naquilo que Ele te criou para ser. Ou homem ou mulher, conforme aquilo que Deus te criou. Se te criou homem, você vai ser homem. Se te criou mulher, você vai ser mulher. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.